Do número regimental, declaro aberta a presente sessão, solicitando à comissão do plenário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 28 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros Otávio Lessa de Geraldo Santos, Anselmo Roberto de Almeida Brito e Renata Pereira Pires Calheiros, além do senhor conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela procuradora Estela de Barros Lima Mero Cavalcante. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Em seguida, a presidência ressaltou a inexistência de pauta em razão da adaptação à nova sistemática, bem como da realização de congresso ao qual alguns conselheiros da Casa se fariam presentes. Dada a palavra, não houve quem quisesse fazer uso desta. Assim, e não havendo processos a relatar, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo discussão nem contestação à mesma, considero-a aprovada. Concedo a palavra a vossas excelências na hora do expediente. Concedo a palavra à conselheira Rosa. Senhor presidente, eu queria solicitar de Vossa Excelência, dependendo da aquiescência do colega conselheiro Otávio, a inversão da pauta, para que eu relatasse em primeiro lugar, em virtude de uma necessidade médica que eu tenho logo às 11 horas e queria, se possível... Vossa Excelência pede a inversão para relatar antes do conselheiro Otávio, em virtude de ser ele o primeiro a relatar, eu venho em segundo. Conselheira, eu não vou nem consultá-lo. Eu vou dizer por quê. Nós estamos no mês de março, e o mês de março é o mês dedicado às mulheres, que eu já aproveito para parabenizá-las a todas. E já está aprovado o requerimento que Vossa Excelência acaba de nos fazer. Muito obrigada. É amanhã, mas é um mês todo. Continua a hora do expediente. Já posso evoluir para o expediente, então, não quer? Na hora do expediente, concedo a palavra, por solicitação de inversão de pauta, à conselheira Rosa. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhora representante do Ministério Público, tenho a relatar nesta sessão um processo de número TC-82228 de 2021. Trata-se de consulta formulada pelo Procurador-Geral do Município de Maceió, por meio do ofício número 141, GPG-PGM 2021, onde o consulente formula o seguinte questionamento: desde que haja capacidade financeira por parte do ente federativo interessado, é permitida, à luz da Lei nº 173 de 2020 e demais disposições aplicáveis, a concessão de recomposição das perdas inflacionárias sofridas pelos servidores públicos por via de incremento representativo da defasagem percentual, total ou parcial, na remuneração, acumulada desde a edição da Lei nº 173 de 2020. Com o recebimento do ofício, o feito foi autuado e remetido pelo diretor do Gabinete da Presidência ao Ministério Público de Contas, com fundamento no ato número 36, de 26 de março de 2020. O MPC, por sua vez, apresentou o parecer número PAR-PGM-PC 1473 de 2021, SM, por meio do qual afirmou que, considerando que a matéria já foi objeto de deliberação pelo plenário da Corte,
por ocasião do julgamento do processo TC 5.75006350 de 2021, cumpre tão somente promover a remessa de cópia do pré-julgado número 46, proveniente do referido processo ao consulente, e ato contínuo promover o arquivamento dos autos. Confira-se abaixo, ipsis literis. Consulta, questionamento abrangido em consulta já respondida pelo TCE-AL, remessa ao consulente do pré-julgado originado no processo número 6350 de 2021 e arquivamento dos autos. Vem ao Ministério Público de Contas consulta formulada pelo Procurador-Geral do município de Maceió, cuja matéria se confunde com o objeto do processo eletrônico TC 576350-2021, provocado pelo prefeito municipal de Campo Alegre. Muito embora ainda não tenha havido a publicação do corrente pré-julgado, importa o registro de que o processo foi objeto de deliberação na última sessão plenária, ocorrida em 20 de setembro de 2021, sob relatoria do conselheiro Alberto Pires Alves de Abreu, conforme pauta publicada no Diário Oficial do Estado no Diário Oficial Eletrônico de 15 de setembro de 2021, já existido manifestação desta Corte sobre a dúvida suscitada. Ante o exposto, entende-se pela imediata remessa ao consulente do entendimento originado no processo TC 576350 de 2021, com o subsequente arquivamento do presente sem enfrentamento do mérito, uma vez que não subsiste interesse de resposta à dúvida já enfrentada pela Corte de Contas através de decisão com caráter normativo. Maceió, 22 de julho de 2021, manifestação da Procuradora-Geral do Ministério Público, doutora Estela Cavalcante. Após a manifestação do MPC, o feito foi distribuído a esta relatora para análise e emissão de voto. É o relatório no essencial, passo então a análise da questão posta. Consoante prescrição contida no artigo 1º, inciso 15, da Lei Estadual nº 8790 de 2022, Lei Orgânica do TCE-AL, combinado com o artigo 6º, inciso 10, da Resolução nº 003 de 2001, Regimento Interno do TCE-AL, compete a esta Corte de Contas dirimir dúvidas acerca de aplicação de normas que versem sobre matéria de sua competência, desde que firmadas em caráter abstrato. Pois bem, no caso em apreço, a consulta foi formulada pelo Procurador-Geral do município de Maceió, órgão que integra a estrutura do Poder Executivo do município de Maceió, que, por sua vez, está inserido no Grupo Regional 2, cuja competência cabe a esta conselheira relatora para o biênio 2021-2022. A análise da admissibilidade das consultas formuladas perante esta Corte de Contas deve ser feita sob dois aspectos, ambos dispostos no artigo 6º, inciso 10, Regimento Interno do TCE-AL. O primeiro diz respeito à exigência de que o tema deve ter repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial e não pode tratar sobre fato concreto. Já o segundo trata do rol taxativo de legitimados a formular consulta perante o Tribunal de Contas. Prima facie, há de se dizer que os questionamentos formulados na consulta subexame, atinentes à possibilidade de recomposição salarial aos servidores públicos municipais de Maceió, em virtude do que preconiza o inciso 8º do artigo 8º da Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, tem repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial, não versando sobre caso concreto, estando, portanto, albergada no regramento disposto no artigo 1º, inciso 15, da Lei Estadual nº 8790 de 2022, a Lei Orgânica do Tribunal, combinado com o artigo 6º, inciso 10, da Resolução Normativa nº 003 de 2001, do Regimento Interno do Tribunal. Por outro lado, no que concerne ao requisito formal atinente à legitimidade do requerente, cumpre consignar que a consulta foi subscrita pelo Procurador-Geral do município de Maceió, que, por sua vez, não está inserido em nenhuma das hipóteses no rol taxativo esculpido nas alíneas do inciso 10 do artigo 6º do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Observe-se que o artigo 6º, inciso 10 do Regimento Interno deste sodalício tem previsão nas alíneas A, C e D de legitimação do chefe dos poderes do Estado e dos municípios, Procurador-Geral da Justiça do Estado e secretários de Estado e municípios,
respectivamente. Todavia, nenhuma destas duas previsões se amolda ao caso em espécie, de modo que resta evidente que o consulente não detém a legitimidade para formular a consulta em apreço. Demais disso, cumpre consignar que esta Corte de Contas já firmou posicionamento em casos semelhantes, como, por exemplo, a formulação de consulta por procurador de município pelo não conhecimento da consulta ante a ilegitimidade ativa, reconhecendo que o rol contido no inciso 10 do artigo 6º do Regimento Interno é taxativo. Não bastasse a questão da ausência de legitimidade, o que já é suficiente para o não conhecimento da consulta, cumpre consignar que a questão suscitada já foi objeto de deliberação pelo plenário da Corte, por ocasião do julgamento do processo número 6350 de 2021, ocorrido no dia 20/7 de 2021, originando o pré-julgado número 46, de modo que, ainda que houvesse a legitimidade, não haveria interesse na resposta à consulta em tela. Assim, considerando que, como visto, o consulente não se encontra inserido no rol dos legitimados para formular consulta perante esta Corte de Contas, previsto no artigo 6º, inciso 10 do Regimento Interno, bem como que a jurisprudência da Corte é firme no sentido de que se trata de rol taxativo, o não conhecimento da consulta é medida que se impõe. Por outro lado, em homenagem ao princípio da cooperação esculpida no artigo 6º do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente por força do artigo 15 do mesmo diploma legal, esta relatora acolhe a sugestão formulada pelo Ministério Público de Contas, no sentido de que seja remetida ao consulente, juntamente com a cópia deste acórdão, cópia do pré-julgado número 46, proveniente dos autos do processo TC número 6350 de 2021, da relatoria do conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, que em plenário desta Corte já se posicionou sobre a questão suscitada na presente consulta. Destarte, voto por todo acima exposto, apresentando o voto para que o Pleno desta Egrégia Corte de Contas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida não conhecer da consulta em razão da ilegitimidade daquele que formula a consulta nos termos das disposições contidas no artigo 6º, inciso 10 do Regimento Interno do TCE, publicar a presente decisão para os fins de direito, remeter ao consulente cópia do pré-julgado número 46, de 31/5/2020, após a publicação, promover o arquivamento do feito. É como me posiciono, presidente. Com a palavra o Ministério Público, por favor. Eu reitero o parecer que consta dos autos, no sentido de não conhecimento pela insubsistência da dúvida suscitada, já que existe uma decisão normativa do tribunal, e pela remessa ao consulente do pré-julgado, que foi originado no processo 6350/2021. E muito embora o voto trazido pela conselheira relatora tenha fundamento diverso para o não conhecimento, o resultado prático é o mesmo e vai atender à finalidade de prestar essa orientação jurisdicional. Em discussão, o processo para a conselheira Rosa. Essa palavra. Só queria, conselheira, o próprio Alberto, dizer qual foi o objeto da resposta da consulta anterior, que Vossa Excelência está pegando a dele para poder, só para esclarecer. Só o objeto, o que era a consulta? Eu vou ler a emenda do acórdão, conselheiro. É a consulta referente à possibilidade de recomposição salarial dos servidores públicos do município. Sim, só queria saber... de Maceió, diante das disposições constantes no artigo 8º da Lei Complementar 173. Tá, só para me situar, a resposta final dessa consulta, que era o relator foi o Alberto, que finalizou, e Vossa Excelência está encaminhando como, assim, só para ajudar, mesmo não entendendo que não é a consulta, não deveria ser feita. Só queria ver o final, qual foi a finalização, o que é que a gente aprovou, a fundamentação disso. Qual foi a tese, né, presidente? Hein? Qual foi a tese, né? Qual foi, até porque eu fiquei perdido só para eu poder me verificar qual foi a tese, para eu ver qual foi que foi definido. Foi um daqueles processos que tratavam da interpretação das vedações trazidas pela lei complementar durante a pandemia. Isso. E que o tribunal se manifestou no sentido da impossibilidade da recomposição salarial naquela época, mas a lei nem mais em vigência, né? Essa vedação nem mais em vigência está.
Exatamente. Tá, que foi suspensa, tudo, agora Isso. já. É só isso. Obrigado. Esgotada a discussão? Excelência, eu aqui no meu acompanhamento, eu queria até confirmar que parece-me que aqui que decorreu o julgamento de tese da sessão de 20 de julho de 2021, mas parece que isso ainda não foi publicado, não está publicado. Eu não sei se essa informação ela procede, porque se não procede, é importantíssimo que se faça essa publicidade. Tá? Eu queria fazer essa... É um controle que eu tenho aqui à parte, pode ser que seja verdade ou não, mas eu trago a informação. Essa informação é de julho do ano passado, que foi a época do parecer. Sim. Pode ser que já tenha havido essa atualização, mas a gente pode pode verificar ser. aqui rapidamente na Verdade, chama atenção para isso. entrada. Excelência, presidente, Também. faça contribuição. A conselheira Rosa ainda gostaria de acrescentar? Não, só para aquecer a informação que a doutora Estela traz, que até o momento da decisão do que foi deliberado em plenário, logo depois não tinha sido ainda, mas a gente não sabe se ele se já houve a publicação. Mais alguma consideração? Vossas Excelências? Eu encerro, portanto, a discussão e... Eu estou verificando aqui na intranet, deu origem ao pré-julgado número 46. Consulta da Prefeitura Municipal de Campo Alegre, vedações impostas pela Lei Complementar 173, possibilidade de concessão de revisão geral anual. Publicado, portanto, então. Publicado. Sim. Foi publicado, então, o acordo. Posterior, né? Isso. Ok. Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo com o voto da conselheira Rosa, permaneçam como estão. Aprovado, conselheira. Continua Vossa Excelência com a palavra. Eu queria agradecer a Vossa Excelência a gentileza com que foi tratada a nossa solicitação e também ao conselheiro Otávio de ter aquecido também a necessidade de que nós pudéssemos fazer a nossa relatoria em primeiro lugar. E solicitar também de Vossa Excelência que permitir a retirada, porque tem esse compromisso. Obrigado. Para relatar pela ordem, conselheiro Otávio. Senhores conselheiros, senhoras conselheiras, doutora Estela representando aqui o Ministério Público, na minha pauta eu teria 2 processos, presidente, mas eu estou retirando de pauta o 12.595/2016. Eu não fui verificar, tem uma dúvida com relação... É uma coisa, vamos dizer, significante, porque é uma questão com relação ao relator em si, que essa polêmica já vem aqui há muito tempo com relação ao FECOEP, se a relatoria é do secretário da Fazenda ou se ela, aliás, as obrigações são do secretário da Fazenda ou se é efetivamente de alguma diretoria. Na época está apresentando uma divergência com relação ao entendimento do próprio Ministério Público, doutora Estela, com relação a entender que ela é ligada à Secretaria da Fazenda, seria do secretário da Fazenda. Aí o secretário da Fazenda, fui verificar, ele apresenta a defesa dizendo que é uma diretoria dentro da Secretaria da Fazenda. Então, eu estou me aprofundando nisso para apresentar, para que a gente não possa, efetivamente, em cima do responsável direto, conforme a legislação. Por isso que eu estou retirando de pauta hoje. Tá? Agora, trago para relatar o processo 6763 de 2011, que trata-se de descumprimento da Instrução Normativa 2 de 2010, que é o não envio no prazo regulamentar, que é o provimento de um recurso do gestor referente à aplicação da prescrição processual pendente de movimentação
da multa pelo arquivamento, tendo em vista a argumentação de prescrição. Referente ao processo, versa sobre o encaminhamento do membro 286/2011 do Funcontas, em 12 de maio de 2011, documento que noticia que o senhor Remi Vasconcelos Calheiros, gestor na época da Prefeitura Municipal de Murici, não encaminhou respectivos contratos, vários contratos de algumas empresas, várias empresas, descumprindo assim a resolução normativa de 2 de 2003 do calendário de obrigação. Verificando os autos, que a próxima movimentação foi no ofício 1880 de 2015, de 21 de setembro de 2015, ficando assim o processo paralisado por um período de tempo superior a 3 anos, fazendo incidir a prescrição intercorrente. Encaminhando os autos ao Ministério Público de Contas, foi exarado o parecer 3594 da Terceira Procuradoria, pelo procurador Rafael Rodrigues de Alcântara, opinando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. O eminente relator exarou o acordo 238/2019, em abril de 2019, entendendo pelo envio do contrato fora do prazo e a manutenção da aplicação da multa. Deste tarde, o gestor encaminhou um recurso de reconsideração em 1º de agosto de 2019, alegando a prescrição da pretensão punitiva com fundamento à Lei Federal 9.873 de 99 e pelo princípio da segurança jurídica. É o relatório. Ministério Público, por favor. O Ministério Público opina pelo conhecimento e provimento do recurso de reconsideração, uma vez que na própria fase de conhecimento já tinha opinado pelo reconhecimento da prescrição nos autos. Okay. Diante desse fato, foram realizadas nova citação ao responsável, desta vez através do ofício 1880/2015 do Funcontas, recebida pelo destinatário em 1º de outubro de 2015, verificou-se, contudo, que entre a primeira citação, efetuada em maio de 2011, e a segunda citação, realizada em setembro de 2015, que o processo permaneceu paralisado no tribunal, pendente de julgamento ou despacho, por mais de 3 anos, incidindo assim a prescrição a que se refere o inciso 1º, artigo 1º da Lei nº 9.873 de 99. Conclui-se, portanto, pelo reconhecimento ex officio da prescrição nos processos sancionatórios do âmbito desta Corte de Contas, fundamentado na Resolução Normativa de 3 de 2009 e, por consequente, o arquivamento do feito. Diante disso, eu voto, ante as considerações acima expostas no uso das atribuições constitucionais, legais e regimentais, a mim concedida, voto no sentido que este tribunal, em sessão plenária, decida declarar de ofício a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas do processo em apreço. B. Determinar a publicação da presente decisão para fins de direitos. C. Encaminhar os autos do processo ao Ministério Público de Contas para que o mesmo seja notificado pessoalmente, consoante preconiza o artigo 2º da Resolução Normativa 3 de 2019, após a publicação da decisão no Diário Oficial Eletrônico do TCE-AL. E determinar que, após o decorrido prazo de interposição de recurso a que se refere o parágrafo único do artigo 2º da Resolução Normativa 3 de 2009, não havendo manifestação recursal, evolua os autos ao Funcontas para adoção das providências estabelecidas no artigo 3º do referido ato normativo. É assim como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Em discussão, voto do conselheiro Otávio. Presidente, eu gostaria de declarar impedimento em função do município de Murici. Pois não, conselheira. Existe em ata o impedimento da conselheira Renata. Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo com o voto do conselheiro Otávio, permaneçam como estão. Obrigado. Aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra, conselheiro. Sem mais processo para o dia de hoje, presidente. Para relatar pela ordem, conselheira Maria Cleide. Presidente, eu não tenho processos pautados para o dia de hoje. Obrigada. Obrigado, conselheiro. Pela ordem, para relatar, conselheiro Anselmo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras conselheiras,
senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público, fiz servindo a Corte de Contas. Excelência, tenho 2 processos pautados para hoje. Começarei a relatoria pelo processo 4207/2019. É uma prestação de contas, contas de gestão do senhor Fabrício Marques Santos, responsável pela Secretaria... Desculpa. Prestação de contas, recomeçando, gestão do senhor Fabrício, Marques Santos, dirigente da Secretaria do Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, CEPLAND, durante o exercício financeiro de 2018, encaminhado a esta Corte de Contas, através do ofício número 605, 2019. A DEFAFOR, diretoria que trata dos assuntos dos recursos públicos na órbita estadual, após analisar os autos, concluiu que as respectivas contas estariam regulares, considerando-se os seus aspectos contábeis e jurídicos. Em seu entendimento, entre aspas, o Ministério Público Especial, que atua junto à Corte de Contas, no parecer 101 de 2022, se manifestou também pela regularidade das contas quanto aos aspectos contábeis, ressalvando a ausência do efetivo julgamento dos atos de gestão, conforme informa a resolução normativa do Tribunal número 6 de 2022. Não houve a realização de inspeção em loco no respectivo período, conforme as próprias informações da diretoria. Senhor presidente, esse é o nosso singelo relatório. Com a palavra o Ministério Público. Bem, no processo relatado pelo conselheiro Anselmo, trata-se de prestação de contas de gestão. Em razão da resolução normativa 06/2022, foi realizado um corte temporal, ficando determinado que nas contas anteriores, referentes a 2021 e exercícios passados, não deveriam ser requeridas providências complementares de instrução no sentido de alargar o objeto das contas de gestão. A análise feita pelo Ministério Público de Contas foi adstrita aos elementos constantes do relatório técnico da diretoria. E, nesse sentido, diante desses aspectos abordados no relatório, que dizem respeito mais a aspectos contábeis de escrituração, o parecer é pela regularidade dos aspectos contábeis, sendo requerido, entretanto, um registro expresso de que nessas contas não houve efetivo julgamento de atos de gestão, mas tão somente a análise de dados contábeis trazidos nos relatórios. A palavra ao relator. Excelência, eu quero até, antes de adentrar aqui nas questões do processo, chamar a atenção, que isso é importante, que o Ministério Público falou, quanto à questão do julgamento, da análise, da liberação dos atos de gestão. A gente talvez aqui deva recordar que os atos de gestão, quando são feitas análises, eles não imediatamente desafiam qualquer caráter sancionatório. Poderá acontecer se verificada alguma irregularidade. Então, aqueles atos de gestão que nós fazemos as análises, eles irão contribuir nessa futura verificação das contas de gestão. Que, na verdade, até aqui sendo redundante, as contas de gestão, na verdade, é aquele calhamaço de atos de gestões feitos pelo responsável, dos quais julgamos que irá permitir-se fazer, de fato, a deliberação, a fiscalização das contas de gestão. Então, às vezes, a gente pode até entender erroneamente que os atos de gestão, por não desafiarem qualquer sanção, eles não devem ser julgados. Ao contrário, devem ser julgados, podendo ou não resultar em uma sanção. E aqui eu não vou nem entrar no mérito se essa sanção ela já está prescrita ou não, mas o fato, a gestão em si, ela deve ser, ao meu sentir, objeto de deliberação pela Corte. Excelência, mas retornando ao processo, esse processo são da CEPLAND, mas aqui, em pesquisa realizada, temos a informação que a CEPLAND ela foi formalmente extinta no exercício financeiro de 2015. Então, a rigor,
de antemão, se o órgão for extinto, nós não teríamos a competência para fazer o julgamento dele aqui. Acontece que ela foi formalmente extinta, mas na prática ainda não aconteceram todos aqueles atos de extinção para que nós pudéssemos não mais ter a competência para julgar este órgão ou o seu gestor. Na verdade, ela foi extinta pela Lei Legal número 447 de 2015. Mas antes disso, já através do Decreto Estadual 37.609 de 2015, já de janeiro de 2015 e a Lei de agosto, já havia essa previsão de que a CEPLAND seria incorporada à CEPLAC. E nós verificamos, procuramos se havia normatização mais discriminada, mais pormenorizada, que explicasse a forma de se fazer a extinção. Quando era que se encontraria esse órgão extinto ou quando que seria enviado para nós as contas de encerramento daquele órgão. E nós, de fato, pode ser que exista, mas pela a limitação, nós não conseguimos verificar esta legislação. Então, nós nos socorremos em outras situações, em outros tribunais, inclusive no TCU. E lá foi verificada algumas etapas que, para se considerar um órgão extinto, seria necessário que não houvesse mais nenhuma movimentação orçamentária e financeira, que as suas contas correntes existindo fossem encerradas e que fosse dado baixa no seu, por assim dizer, CNPJ, apesar de todos nós sabermos que não existe personalidade jurídica de órgão público. Mas essas foram algumas posições, assim, constantes nessas verificações. E hoje, com relação à CEPLAND, nós verificamos que ainda existe conta corrente aberta, está ativa no CNPJ, então, na prática, no mundo, faticamente, ainda não foi encerrado. Lembrando que eu sou relator de 2018, mas também sou relator, se não me falha a memória, 21 e 22. Também tenho contas de 21 e continua a mesma situação. Então, tendo em vista que a movimentação financeira, embora sem ser através de qualquer ato contábil, mas de fato contábil, que é a atualização daquele valor contido na conta corrente do órgão, embora não se verifique nem no orçamento e nem nenhuma execução orçamentária no seu demonstrativo, há de fato um acréscimo, por assim dizer, patrimonial financeiro, em decorrência dessa correção, por assim dizer, monetária desses valores. Conta aberta, CNPJ ativo. Então, eu entendo que nós teríamos competência de fazer esse julgamento até ser encaminhado às contas de encerramento desse órgão. E eu trago aqui também, até para justificar o meu entendimento, a Resolução Normativa número 1 de 2016, no seu artigo 4º, que trata das prestações de contas anuais, especificamente para o terceiro, que gostaria de ler para Vossas Excelências. Os responsáveis por órgão ou entidade que estiver em fase pré-operacional, em processo de extinção, liquidação, transformação, fusão, incorporação ou desestatização, permanecem obrigados à apresentação, aqui no caso 2016, por meio eletrônico, das prestações de contas anuais até a conclusão do evento. Então, nós estamos acobertados para que possamos fazer esse julgamento. E assim, sendo excelência, não tendo verificado nenhum ato, por assim dizer, orçamentário, mas apenas fatos contábeis de acréscimo patrimonial, tendo repercussão apenas na parte financeira, arrego no balanço financeiro, no balanço patrimonial e das mutações patrimoniais, tendo verificado que a maior parte desses valores estão comprovados, apenas ficou faltando de uma conta, mas o valor que não restou comprovado foi um valor irrisório, mínimo de cerca de R$300, eu entendo que nós poderíamos julgar essas contas regulares, com ressalva, em função de que, mesmo sendo irrisório, mas toda a comprovação ela deve ser encaminhada ao tribunal e também comunicando
a CEPLAND/CEPLAG, que conclua o seu processo de extinção do órgão e remeta as respectivas prestações para que possamos julgar em definitivo e passarmos realmente a análise do gestor formal da CEPLAND/CEPLAG nos seus respectivos exercícios financeiros. Então, excelências, se me fiz entender, seria esse o meu voto, mas estou aberto a quaisquer esclarecimentos. Aí também não diferindo daquele entendimento feito pelo órgão ministerial. Esse é o meu voto, senhor presidente. Em discussão, o voto do conselheiro Anselmo. Só para... Estou voltando a pedalar agora, algumas coisas eu estou precisando me atualizar. Uma das coisas que conselheiro, é para ver só, a CEPLAG, ela na verdade assumiu as funções da antiga Secretaria de Planejamento. Acredito eu que já é um outro CNPJ. Sim. Não é isso? Então, na verdade, ela está até com relação às atribuições agora é CEPLAG. Aquele CNPJ ele vai ficar paralisado porque no próprio, acredito, no próprio orçamento do Estado, ele não deve ter tido orçamento nenhum, e o orçamento está sendo colocado na CEPLAG, que é o órgão que absorveu, né, planejamento e a administração. Então, eu acho que nisso eu concordo com o seu voto, mas eu acho que ele vai morrer porque ele não vai ter utilização, porque ele não existe. Não tiver, é só um ato, acho, administrativo, de dizer que a partir daquele momento a CEPLAND ela foi incorporada à CEPLAG e todas as atribuições, todas as despesas, tudo que tiver, ele será feito pela CEPLAG a partir de agora. Então, eu acho que seria uma conclusão, acho que nossa, racional, no sentido que senão a Vossa Excelência ainda tem conta de mais 2 anos para frente, que vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque simplesmente ele tá constando como uma dotação lá, vamos dizer assim, uma secretaria que ela foi absorvida por outra. Não é isso? Excelência, eu poderia fornecer até umas informações extraoficiais, porque fizemos contato com a instituição para entender melhor esse funcionamento. Eu sou também relator da CEPLAG, inclusive em 2018. Eu tenho contas da CEPLAND e CEPLAG. Mas tive o cuidado de verificar se haveria duplicação de informações na prestação de contas da CEPLAG. E não há. CEPLAND com suas contas, com, por assim dizer, a sua parte de gestão lá posta, e a CEPLAG com a sua, inclusive em 2021 também. Mas, para nós, Excelência, o que estaria faltando é que formalmente ela está extinta, mas na prática não. Há dinheiro na conta. E uma das alegações de ainda não ter sido extinto é que há necessidade de se ultimar alguns atos de gestão, por exemplo, convênios vinculados àquela conta. Entendi. Não haveria possibilidade de se transferir para... Exatamente. Então, que assim que as situações elas forem sendo concretizadas, será dado baixa, o que tiver será transferido e será inativado o, por assim dizer, CNPJ do órgão. Então, tomando esse cuidado, até para que eles possam enviar a prestação de contas de encerramento da CEPLAND e nós possamos julgá-la. Aí sim, o CNPJ vai tratar somente da CEPLAG. Obrigado pela Conselheiro, queria fazer essa intervenção. Chefe, por favor. Coincidentemente, nós temos hoje pautados 2 processos da CEPLAND, né? O segundo eu estou retirando de pauta porque não foi publicado no nome do gestor. Eu queria só fazer uma observação, porque nesse processo que está sendo relatado agora, a manifestação do Ministério Público levou em consideração unicamente o relatório da diretoria, Sim, que não detectava nenhuma irregularidade, e havia a resolução do tribunal determinando que não haveria a reabertura da instrução em processos anteriores a 2021. Perfeito. Né? No processo referente ao exercício 2021, por sua vez,
A manifestação do Ministério Público é no sentido da inexistência de atos de gestão a justificar o julgamento, como já aconteceu aqui em relação a outras unidades extintas, e a gente tem essa disparidade de manifestação em razão da forma como os processos foram analisados em momentos diferentes, certo? Mas agora eu quero trazer uma informação para reflexão por Vossas Excelências, porque a Lei Delegada 78, ou a Lei Delegada 47/2015, no artigo 78, diz que as atividades da CEPLAND serão agregadas à unidade gestora 410017, que é a CEPLAG. E o gestor responsável por ambas as unidades vai ser o secretário de Planejamento e Gestão. Não, é o seu Fabrício. Se não seria o caso de haver anexação das contas referentes a esse período de liquidação da CEPLAND, já que pela lei delegada as atividades de uma foram agregadas à outra unidade. Talvez fosse uma forma de viabilizar esse processo de liquidação definitiva, trazendo para autos únicos um contexto de análise das contas do exercício, né? CEPLAG e CEPLAND de forma conjunta, tendo em vista a disposição da lei delegada. Coloco aqui somente como uma sugestão, avento essa possibilidade para a discussão de Vossa Excelência. Excelência. A proposta do Ministério Público, acho que não, até para simplificar, Vossa Excelência mesmo. Louvando-me na técnica contábil de análise de competência do tribunal, mesmo tendo formalmente suas atribuições, mas ainda constando na CEPLAND, como consta também em 2021, ainda movimentação financeira, a questão de convênios, de valores que precisam ser terminados. Eu acho que nós, tecnicamente falando, deveríamos proceder ao julgamento, liberando essa parte ainda não anexada na prática, embora os atos de gestão podem ser praticados, mas a questão financeira ainda permanece na CEPLAND, na sua conta, no seu CNPJ. É por causa desse cuidado que eu trago a julgamento regulares com ressalva de que, lembrando sempre o CEPLAG, que tão logo terminada a questão dos ajustes, que foi a alegação que eu me recordo maior, se proceda ao encerramento, sim, na prática, com encaminhamento do encerramento do órgão, para que nós julguemos as contas de encerramento do órgão, da CEPLAND. Aí para que nós passemos a analisar tecnicamente a gestão da CEPLAG. Aqui só relembrando. Eu pensei nisso, agora adotaria completamente a posição ministerial se tivesse verificado. Se na CEPLAG tivesse vindo duplicado as mesmas informações da CEPLAG, eu não teria dúvida. Poderia até fazer uma junção e julgado da CEPLAG, mas como não são informações iguais e nem complementares, eu entendi que nós poderíamos fazer, com base na técnica contábil, fazer este julgamento e comunicar a gestão para que ela proceda conforme a disposição legal. Foi esse o meu entendimento, senhoras, senhores. Ministerial. Encerro a discussão, coloco em votação. Conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo com o voto do relator, permaneçam como estão. Aprovado, conselheiro. Vossa Excelência continua com a palavra. Excelência, o segundo processo, como já te adiantei na fala do órgão ministerial, é o processo 6341 de 2022, que, Excelências, é tido de pauta por pautante a publicação, a publicidade do nome do gestor. Não foi publicado em nenhuma parte, então eu, apesar de ser muito parecido, uma questão de prudência, pela legislação odierna, eu vou pedir que seja feita o adiamento, parece que agora isso é possível, com a correção da questão do nome do gestor, senhor presidente. Agradeço. Obrigado, conselheiro. Pela ordem para relatar, a conselheira Renata. Agora só um minutinho, por favor. Não tem processo, Vossa Excelência? Não tem processo. Não tem processo para Portanto,
para relatar, Vossa Excelência chega assim de pronta, de bate-pronto, né? Se tiver apto, se Vossa Excelência quiser algum tempo, tem processo a relatar? Eu tenho 2 processos, mas eu vou pedir a retirada de pauta desses 2 processos, porque eu estou precisando fazer apenas algumas correções. Bom dia. Está acatado o pedido de Vossa Excelência da retirada de pauta que seja registrado pela comissão do plenário. Para relatar pela ordem, a conselheira de Escritura, a doutora Ana Raquel. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutora Estela, representante do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, eu tenho até um processo pautado para hoje, que é o processo TC 16694 de 2013, mas já aqui, em sessão, relendo, me surgiu aqui algumas questões com relação a essas interpretações do Instituto da Prescrição, a nova que veio na lei orgânica e a relação dela com as 13 e a 14, enfim. E eu vou retirá-lo de pauta para reanalisar e trago ele na próxima sessão. Na próxima não, porque provavelmente não vai dar tempo, mas na seguinte eu trago o processo novamente, senhor presidente. Pois não, conselheira. Para relatar pela ordem, o que está faltando? Está faltando? Tem processo? Então, com o conselheiro Roberto, que eu estava olhando aqui na relação e não estava vendo o nome de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, conselheiras e conselheiros, todos que nos assistem pela nossa TV Cidadã, principalmente os presentes. Venho relatar o processo de consulta de número 115 de 2021. A unidade responsável é o Detran Alagoas e o responsável pela consulta original é o senhor Adroaldo de Lima Catão, diretor-presidente à época. Diversos autos sobre consulta formulada pelo então diretor-presidente do Detran, sobre esclarecimento quanto ao envio de cópia de processos da CPL, Comissão de Licitação do Detran Alagoas, em 6 de janeiro de 21. Remetidos os autos ao Parque de Contas dessa Corte, foi zerado despacho opinando pela realização de diligência. E assim diz, nessa atuada, opina o Parque de Contas para que o Detran seja notificado para apresentar em prazo hábil toda a legislação utilizada na fundamentação dos processos de credenciamento de centro de formação de condutores, casas de placas, clínicas, médicos psicológicas, leiloeiros, instituições financeiras para parcelamento de multas e esclarecer o custo dessas atividades com presença ou não de dinheiro público. Após cumpridas as diligências requisitadas, os autos foram enviados ao Ministério Público de Contas, que verificou a existência de um choque de informações quanto às manifestações e o ofício inaugural, onde mencionam que o Detran teria questionado acerca da necessidade ou não de remessa dos processos de credenciamento de acordo de contas, enquanto que o ofício inaugural formula questionamento quanto à necessidade de tais remessas à Controladoria Geral do Estado. Desta forma, requereu o Ministério Público de Contas, por meio do despacho 55/2021 SM, da lavra da doutora Estela Mero Cavalcante, sob estigma de diligências. Primeiro, que seja esclarecido junto ao consulente se a dúvida reside no dever de remessa dos procedimentos de credenciamento ao Tribunal de Contas, em razão do calendário, ou à Controladoria Geral, especificando os dispositivos legais. Eu vou ser bem breve, até porque a doutora Estela vai colocar bem melhor, né? E, dentre outros. 2. Que seja retificado o assunto equivocadamente cadastrado quanto à autuação, licitação, contratos, convênios, congêneres de consulta, em razão da natureza de consulta do presente. Em 25 de setembro de 2022, este Conselheiro Substituto proferiu decisão simples número 39 de 2022, concluindo por notificar o então diretor-presidente, concedendo prazo de 15 dias, a conta da data do recebimento, para esclarecer acerca do despacho do MPC. Se a dúvida reside no dever de remessa, como já foi colocado, enviar cópia integral do despacho ministerial ao senhor Adroaldo de Lima Cavalcante, então diretor-presidente, sobre estar os autos e da publicidade para os presentes. O então gestor do Detran foi notificado em 4 de 10 de 2022, apresentando o seguinte esclarecimento. A dúvida tem relação com o ato 63 de 2020 do TCE, Alagoas, que dispõe sobre a remessa por meio de sistema eletrônico de informações e documentos relativos a licitações, contratos realizados por órgãos e entidades submetidos
à jurisdição deste tribunal e da outras providências. A dúvida consiste em saber se os procedimentos de credenciamento precisavam ou não serem submetidos à jurisdição do TCE, na forma que os procedimentos licitatórios eram submetidos pelo regramento do ato 63/2020 desta Corte. Segundo a mais processual, foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer 255/2023, sugerindo as seguintes medidas. Pelo conhecimento da consulta e responder da seguinte forma, como é mais extenso, e a doutora Estela irá fazer, e eu encerro meu relatório aqui, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público, por favor. Bem, como foi relatado pelo conselheiro Alberto, a consulta ela diz respeito à obrigatoriedade de remessa pelo DETRAN daqueles processos de credenciamento para clínicas médicas e psicológicas, para centros de formação de condutores, casa de placas, a partir dos quais essas entidades privadas vão ficar habilitadas a prestar esses serviços à sociedade alagoana, né? O DETRAN questiona se teria essa obrigatoriedade de remessa, já que no credenciamento não há escolha de um único interessado e já que esses procedimentos não geram uma despesa para o DETRAN, mas sim receita. Então, diante desses dois fatos, ele questiona se estaria afastada a obrigatoriedade de remessa. Inicialmente, no tocante à admissibilidade, nós entendemos pelo conhecimento, muito embora a lei orgânica nova ela traga um rol mais estrito de legitimados para consulta, essa consulta foi formulada, protocolizada no tribunal, ainda sob a vigência do regimento interno. Então, muito embora a norma de natureza processual tenha aplicação imediata, nós devemos resguardar os atos processuais praticados sob a vigência dos normativos anteriores. Então, nesse sentido, está reconhecida a legitimidade do consulente e os demais requisitos para a consulta, já que não se trata de caso concreto. No mérito, eu vou pedir Vênia para ler aqui a proposição, já que ela ficou bem explicativa, mas é basicamente no sentido de que não existem razões para afastar a obrigatoriedade de remessa se não existe um normativo próprio do tribunal que retira essa exigência do gestor. O fato de não existir despesa não é um motivo que afasta a obrigatoriedade de remessa, já que a análise do tribunal ela vai versar não somente sobre economicidade, mas também sobre legalidade, legitimidade e todos os demais aspectos. Por exemplo, um credenciamento desse, ainda que não gere despesa, ele pode, por exemplo, apresentar óbice, a ampla participação de interessados, ele pode não observar normas do Conselho Nacional de Trânsito, que são de observância obrigatória para esses procedimentos. Então, não seria o caso de afastar a obrigatoriedade somente pelo fato da não geração de despesa. E o segundo argumento trazido é de que não há a escolha de um único interessado, o que também não seria um motivo para afastar a obrigatoriedade de remessa, já que também nas contratações diretas, nas inexigibilidades, em qualquer outra situação, existe essa possibilidade e na lei anterior, por exemplo, não havia a previsão expressa do credenciamento, Ela era tratada lá naquele viés das contratações em que afastada a necessidade de licitação. Então, eu vou só ler aqui a proposta de resposta para finalizar a manifestação do Ministério Público. O ato 63/2020 do Tribunal de Contas regulamenta o envio eletrônico de informações e documentos relativos a todos os procedimentos licitatórios, contratos, convênios, termos aditivos e instrumentos congêneres ao Tribunal de Contas do Estado. Não é fator excludente da obrigatoriedade de remessa a circunstância de inexistir a seleção de único interessado, uma vez que, na forma do artigo 3º, para além dos procedimentos licitatórios, devem ser remetidos os demais procedimentos concernentes a dispensas, inexigibilidades, adesões a atas, convênio, termos aditivos e instrumentos congêneres, seguindo o prazo do calendário de obrigações do Tribunal. Também não exclui da obrigatoriedade de remessa o fato da não geração de despesa, uma vez que as competências do Tribunal de Contas abrangem não somente aspectos de economicidade, mas também de legalidade e legitimidade, este sujeito à fiscalização nos procedimentos de credenciamento. Os documentos encaminhados em meio eletrônico destinam-se inicialmente à formação de um banco de dados para o controle externo, somente sendo autuados para instrução aqueles selecionados pelas unidades técnicas através de critérios de relevância, risco, materialidade e oportunidade. Ainda que determinados procedimentos não sejam selecionados para instrução, conforme tais critérios, persiste a obrigatoriedade das remessas, o que igualmente afasta a ausência de geração de despesa como fator excludente.
em inexistindo menção expressa a alguma espécie de procedimento administrativo nos anexos do ato 63/2020, o parágrafo 1º de seu artigo 3º estabelece que, em tais casos, os documentos devem ser remetidos em sua integralidade até que advenha a normativa própria que regulamente sua instrução. A dispensa de obrigatoriedade de remessa de determinado conjunto de atos deve ser objeto de regulamentação específica. Então, dessa forma, eu encerro aqui a proposta de resposta, mas faço aqui um exemplo para enriquecer a discussão de que, nos casos, por exemplo, dos termos de concessão de uso do centro de convenções, do teatro, existe um ato próprio do tribunal dispensando a remessa. Então, somente pode ser excluídas da norma geral de obrigatoriedade de remessa aqueles documentos que constem de uma normativa própria do Tribunal de Contas. Conselheiro Alberto, por favor. Senhor presidente, senhoras conselheiras, conselheiros, aproveitando a sempre magnífica explanação da doutora Estela, com já superado